Estamos falando sobre menopausa nesses dias aqui no Guia Viver Bem. E surgiu uma dúvida: por que a mulher entra na menopausa? O que é que acontece com o corpo dessa mulher para que ela entre na menopausa? Quais são as consequências disso? Eu vou conversar agora com a doutora Ana Karina Medeiros, endocrinologista, que entende tudo desses hormônios, desse funcionamento do organismo. Tudo bom, doutora Ana Karina? Tudo bom, Juliana. Na realidade, a menopausa vai fazer parte do processo de todas as mulheres, né? Desde que a gente chegue lá, realmente. Então, a forma mais comum de menopausa é a forma natural, né? Com envelhecimento natural. Então, esse ovário realmente ele vai entrando em falência. Você tem a redução da produção desses hormônios e, naturalmente, se entra na menopausa. Existe também a menopausa que pode acontecer também por alguma terapia, por exemplo. A mulher ela teve um tumor ovariano, por exemplo, ela precisou tirar os ovários. Então, ela pode fazer o que a gente chama de uma menopausa cirúrgica. E existe também a menopausa química, que pode acontecer em pacientes que fazem quimioterapia. Essa quimioterapia, muitas vezes, ela queima, né, na forma mais simplista, queima esse ovário, e esse ovário deixa de produzir os hormônios. E algumas disfunções hormonais, mas o mais comum realmente é o envelhecimento natural do ovário, e aí, naturalmente, é pausa. Quais são esses hormônios que o ovário deixa de produzir? Qual o papel dele no organismo da mulher? São os hormônios esteroides gonadais, né? Mas principalmente o 17-beta-estradiol. Acontece também uma redução de progesterona e de testosterona. Mas os principais sintomas relacionados à menopausa, que são principalmente os solgachos, né? A irritabilidade, o nervosismo, as alterações urogenitais que a gente tem na mulher. A mulher comum, essa mulher tem um ressecamento vaginal, até um risco maior de infecção, né? Trauma durante a relação sexual. Tudo isso acontece proveniente realmente da redução do estradiol. Doutora Ana Karine, como é que deve ser esse tratamento dessa mulher na menopausa? O que é que a mulher deve fazer para amenizar aí essas consequências da falta desses hormônios no corpo? Na realidade, o tratamento ele vai se basear muito em cima dos sintomas. Né? Anteriormente, eu até aprendi, quando eu aprendi, eu estagiei, inclusive, com uma grande mestre de menopausa, que foi a doutora Ângela, na USP. E aí, tudo que eu aprendi anteriormente, a gente teve que desaprender. Porque antigamente, a gente se baseava na avaliação laboratorial desses hormônios. Hoje, não, é na clínica, né? Então, se esse paciente está passando pela menopausa e realmente tem aqueles fogachos, está comprometendo qualidade de vida, tem comprometimento realmente até de produção, né? Hoje a gente sabe que a mulher é muito produtiva, então se tem esse comprometimento de produção, de vida mesmo, então essa paciente é uma paciente que vai se beneficiar sim da reposição hormonal. Se eu tenho um paciente que está passando pela menopausa de uma forma muito tranquila, então essa é uma paciente que provavelmente eu não vou fazer a reposição. Além disso, existem alguns critérios realmente que a gente tem alguns mulheres que não podem fazer a reposição hormonal. Por exemplo, a gente sabe que a reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama naquelas mulheres que já têm aquela tendência, né? Que geneticamente muitas vezes você já tem aquela tendência a ter o câncer de mama. E não é todo câncer de mama, inclusive hoje existe estudos genéticos que é feito para você avaliar, porque existem alguns cânceres de mama que são realmente relacionados ao estrógeno, né? Que são estrógeno dependentes, que a gente chama. Então, essas pacientes, elas se tem algum caso, por exemplo, a mãe que teve câncer de mama, tias, irmãs, né? Principalmente o irmão, que é o familiar direto, então o ideal é que não faça reposição hormonal. Se essa paciente já tem um nódulo mamário também, um nódulo sólido, um nódulo suspeito, essa é uma paciente também que não vai ter indicação de fazer reposição hormonal. Se ela já teve câncer de mama, ou se ela tem, também não vai fazer. Se é uma paciente que tem um risco se já teve uma trombose anterior, se já teve um AVC, teve um infarto, essa paciente também não pode fazer. Se a paciente tem varizes, né, de moderada a grave intensidade, a gente também não vai fazer, porque a gente sabe que pode piorar. Então, isso é feito uma avaliação realmente médica, para saber se aquela paciente vai se beneficiar da terapia hormonal ou não. Tudo na vida, né, com qualquer terapia, a gente tem que avaliar risco-benefício. Então, toda terapia ela vai ter seu risco e vai ter seu benefício. Então, se aquela paciente realmente está passando por aquele processo de menopausa, sofrendo muito, ela não tem nenhuma contraindicação a fazer reposição hormonal, essa é uma paciente realmente candidata e vai se beneficiar realmente dessa reposição. A gente vê muito a questão do ganho de peso, da síndrome metabólica nessa fase da vida. Está relacionada à menopausa ou não, doutora Ana Karina? Provavelmente sim. Isso é um assunto bem controverso, mas acredita-se que a redução dos estrógenos, que já acontece muito na mulher já a partir dos 40 anos, né? Porque a gente tem aquela fase que a gente chama de climatério, que antecede essa menopausa. Isso aí provavelmente deve determinar também
essa questão do aumento de peso que acontece nas mulheres após os 40 anos. Existem outros fatores associados ainda, né? O próprio envelhecimento. A gente tem também na gente um relógio biológico. Então, tem fases da vida que a gente ganha peso e tem fases que a gente perde. Então, eu digo muito que a mulher depois dos 40 tem que remar contra a maré. Porque, naturalmente, nós, por uma própria determinação biológica, a gente vai ganhar peso. Muitas vezes é para uma própria proteção óssea. Porque nessa fase é uma fase que a gente tem perda óssea. E a gordura, ela protege esse osso. Então, a gente também, nessa fase, também não pode ser tão magra, né? Não pode ser a Gisele Bündchen, não. Então, na realidade, a gente precisa ter um pouco de reserva de gordura, agora não pode ter o excesso de peso. Isso aí não, que a gente sabe que está mais que provado o excesso de peso. Inclusive, essa paciente, principalmente a paciente pós-menopausa, ela tem um risco cardiovascular maior. Então, essa é uma paciente que a principal causa hoje, tanto de morte quanto de adoecimento na mulher pós-menopausa, é a doença cardiovascular. Então, é importante que esse paciente mantenha um peso saudável, porque a gente sabe que esse peso saudável ele vai proteger contra essa doença cardiovascular. Além dessa manutenção do peso, que outras medidas também devem fazer parte da vida dessa mulher que está na pós-menopausa? A mulher, ela, a partir dos 30 anos, você já começa a ter uma perda muscular. Então, e principalmente a mulher depois dos 50 anos, você já tem uma perda de 1 a 2% de massa muscular. E a partir dos 60, essa perda pode corresponder já a 3% ao ano. Então, é importante que essa mulher ela faça exercícios de força. Então, às vezes o paciente é muito comum dizer, eu caminho todos os dias, mas não é suficiente para a mulher, principalmente depois dos 50 anos. Essa mulher ela vai precisar realmente fazer exercícios de força. Lembrando que tudo que tem na gente que se movimenta tem músculo. Então, quando eu tenho um ganho muscular, quando eu trabalho exercício de força, eu vou ter esse ganho muscular, não vou ter um ganho muscular só no meu músculo aqui para ficar forte, bonita, né? Como hoje, realmente, a gente está nessa onda, né, das pessoas realmente querendo ter mais músculo, para uma questão estética mesmo. Mas não, é uma questão de saúde mesmo. Então, na hora que eu ganho massa muscular, eu vou ganhar massa muscular em todos os órgãos que tem músculo. Na verdade, tudo que tem que mexe na gente, como eu falei, tem músculo. Então, por exemplo, o nosso intestino é para que aquele bolo fecal ele se forme, você tem o peristaltismo intestinal, você tem todos aqueles movimentos que são feitos através de músculo. O nosso vaso, ele tem musculatura na sua parede. Então, o que impulsiona o sangue a voltar para o coração é o músculo. O próprio coração é um órgão muscular. Então, quando eu ganho massa muscular, eu não vou ganhar só esse músculo aqui, eu vou ganhar músculo também nesses órgãos, e que é tão importante, né? Tão importante para a nossa saúde. O próprio estômago nosso é um órgão, outro órgão muscular. Então, né, que corresponde até a um liquidificador, né? Então, nosso alimento, então, é muito importante para essa digestão que realmente esse estômago esteja com a musculatura adequada, para que ele consiga realmente quebrar aquelas moléculas, né, e facilitar realmente a digestão dos alimentos e, consequentemente, a absorção dos nutrientes. Então, a menopausa é um convite para essa mudança de estilo de vida. Não é nem um convite, né? Termina sendo até uma obrigação para essa mulher realmente abraçar agora esse estilo de vida mais saudável. Com certeza. Eu digo que você até pode brincar aos 20, aos 30, comer, né, batata frita, enfim. Né? Até porque a gente tem um metabolismo muito acelerado, então, consequentemente, a musculatura ainda está, pela própria idade, ainda está preservada. Então, você consegue fazer tudo isso sem maiores danos. Mas depois dos 50, realmente, como a gente conversou antes, essa mulher ela tem um risco cardiovascular maior. Então, consequentemente, ela vai ter que ter um cuidado muito maior. Né? Então, cuidado, fazer uma atividade física regular. Então, pelo menos a gente orienta 150 minutos por semana de atividade física. A gente sabe que com isso ela vai estar prevenindo a possibilidade de adoecimento e de mortalidade mesmo. E é importante associar a atividade aeróbica, né, que é a caminhada, a esteira, a natação, com a atividade de resistência, que é a musculação. Sai até um trabalho recente agora nesse ano mostrando que quando você faz atividade só aeróbica, você tem uma redução de 27% de mortalidade. Mas quando você faz a atividade aeróbica associada à musculação, né, que é a atividade de resistência, você reduz 40% a mortalidade. Então, é importante que se faça essa associação da atividade aeróbica com a anaeróbica, porque naturalmente, depois dos 50, a gente tem uma perda de massa muscular. A mulher, depois dos 50, ela vai ter uma perda de 1 a 2% ao ano de massa muscular. E a partir dos 60, em torno de 3% ao ano. Então, é muito grande. Então, a gente precisa realmente reverter essa perda. Então, tudo no organismo da gente que funciona é o que tem músculo. Então, a gente precisa, quando a gente ganha músculo, a gente não ganha só esse músculo aqui para ficar bonita esteticamente. Não. A gente vai ganhar músculo no nosso coração, que é um órgão muscular, ele vai funcionar melhor. O vaso, para retornar esse sangue, ele é um órgão muscular, ele tem músculo na sua parede, então ele vai ter esse retorno venoso melhor. O próprio estômago, que é um órgão muscular, ele vai funcionar melhor, vai digerir melhor esses alimentos, vai facilitar a absorção dos nutrientes. Então, consequentemente, a gente
precisa realmente preservar nossa massa muscular. Além de tudo, é equilíbrio, né? Hoje a gente sabe, né? É muito comum o paciente idoso que mata é gripe ou queda, né? Bem comum esse jargão aí. Então, realmente, a gente precisa ganhar massa muscular para que a gente preserve nosso tônus muscular, para que a gente preserve nosso equilíbrio também. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ana Karina. Um prazer lhe receber e com essas orientações tão importantes, né, para essas mulheres que tantas vezes acham que a menopausa é o fim. Mas o que a gente está vendo aqui em cada entrevista é que pode ser o começo de uma nova vida e uma vida boa, né? Né, com certeza. Só para complementar aqui, né, assim, essa mulher aos quase 50 anos, a mulher pós-menopausa, ela tem uma mulher que realmente hoje é ativa, né? Então, muitas vezes ela é quem está, muitas vezes até gerindo a sua família, tanto financeiramente quanto do ponto de vista psicológico, enfim. Então, essa mulher ela precisa realmente estar bem, né, para poder assumir todas aquelas atividades que ela tem. E só complementando, que a gente falou realmente a questão de dieta, de manter o peso saudável, questão da atividade física, mas existe mais duas questões que são bem importantes, que seria ao sono, né, preservar o sono, a gente tem que dormir pelo menos 7 horas por noite, que é muito importante. Uma outra questão é a questão do controle do estresse, é muito importante também. Então, a gente sabe que hoje o estresse é um gatilho para várias doenças. Então, a gente precisa ter que ter esse controle do estresse. A gente sabe que hoje, né, a doença, inclusive, do mundo é a ansiedade, é a depressão. E isso leva a doenças, leva a gastrite, leva a enxaqueca, leva uma série de doenças, realmente. Isso é o mais simples, mas a gente sabe que é um gatilho, inclusive, até para o câncer. Então, a gente precisa preservar nossos laços de amizades, preservar laços familiares. Isso é importante também, né, para que a gente mantenha essa saúde mental. Então, aquela questão de manter sempre o equilíbrio, né, entre nosso trabalho, nosso lazer é importante, nossa atividade física, nossa alimentação. Então, tudo isso é importante que a gente vai precisar realmente reforçar todos esses cuidados, realmente, principalmente nesse período pós-menopausa. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ana Karina. Eu que agradeço o convite.